A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Lili. Hoje nós vamos dar início ao nosso culto infantil, O Missionário Corajoso. A nossa primeira lição é ser cristão. É fácil? A Bíblia nos conta sobre a primeira igreja. Ela surgiu lá em Jerusalém, com os discípulos e as pessoas que continuaram fiéis a Cristo, mesmo depois dele ter subido aos céus e ressuscitado. Essas pessoas receberam o poder do Espírito Santo para continuar a falar sobre o amor de Jesus. Com isso, cada vez mais e mais, a igreja foi crescendo e crescendo. Porém, existiam algumas pessoas que não estavam felizes com o crescimento da igreja. E essas pessoas se tornaram um problema para a igreja do Senhor. Os chefes judeus, eles não estavam contentes com o que os discípulos faziam. Eles ensinavam a palavra de Deus e curavam aqueles que estavam enfermos. Este daqui é Pedro e este era João. Eles foram presos, porque os chefes judeus ordenaram que eles fossem presos por estar fazendo absolutamente nada de errado. Eles só estavam ensinando a palavra de Deus, só estavam pregando o amor e curando as pessoas que estavam doentes. Só que esses chefes judeus, eles não estavam contentes. E com isso eles ficaram presos. Porém, eles sabiam que Deus era com eles. Eles sabiam que nada de mal ia acontecer com eles, porque Deus, ele se responsabiliza por eles. Então, durante a noite, um anjo apareceu e abriu as portas da prisão e ordenou para que Pedro e João saíssem e fossem até o templo e continuassem a falar do amor de Deus a todas as pessoas. E aí, crianças, será que Pedro e João teve coragem de ir até o templo e falar sobre o amor de Cristo? Sim, crianças, eles tiveram coragem, eles confiaram no Deus Todo-Poderoso. E com isso, os líderes judeus continuaram cada vez mais furiosos. Naquele tempo não existiam só os discípulos que falavam, existiam muitas outras pessoas. Este daqui é Estevão, o diácono da igreja, que ele era um homem cheio do poder de Deus e ele era muito usado e cheio do Espírito Santo. Ele orava, ele pregava, só que os líderes judeus também não estavam contentes com ninguém que falasse a palavra de Deus e mandaram que prendessem, que um guarda fosse lá e prendesse Estevão. E ele pegou Estevão, levou Estevão, só que Estevão, ele não ficou com medo e nem ficou assustado. Estevão viu ali uma oportunidade para falar de Jesus. Sim, crianças, ele começou a falar da salvação de Jesus, que Jesus traz salvação para aqueles que ainda não têm. E os chefes judeus ficaram ainda mais furiosos, ainda mais nervosos, e tiraram Estevão e levaram Estevão até lá para fora da cidade e tacaram pedras, um monte de pedras em Estevão, até que Estevão morreu. Crianças, depois da morte de Estevão, os crentes foram ainda mais perseguidos. Enquanto Estevão estava lá, sofrendo, sendo atirado pedras, existia um homem chamado Saulo. Ele estava observando tudo, estava olhando tudo, e ele achava que tudo aquilo agradava a Deus.
E Saulo começou a perseguir ainda mais os crentes. Ele achava que perseguindo os crentes, ele estava agradando a Deus. Saulo saía batendo de porta em porta, de casa em casa, para levar os crentes presos. Com isso, os crentes não estavam mais podendo falar do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, da salvação que Jesus Cristo trouxe para nós. E então, os crentes tiveram que se mudar, eles tiveram que deixar as suas casas e ir morar em outras cidades, porque ali já não estava dando mais para ficar. Ou eles continuavam, ou eles seriam presos. Quer dizer, se eles continuassem, eles seriam presos. Então, a melhor forma que eles encontraram era sair. Mas crianças, Cristo nos disse isso, para nós pregarmos o Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Eles saindo de Jerusalém, eles continuaram pregando o amor de Deus. E mesmo sendo perseguidos, cada vez mais e mais pessoas foram sabendo que Jesus Cristo veio ao mundo e nos salvou e não nos abandonou e não nos deixou. Este Saulo, ele era perseguidor dos crentes. Ele era um homem mau nessa história. Porém, nos próximos cultos, nós vamos saber o desfecho da história de Saulo. O que será que vai